Tela para vocês, um guarda municipal foi preso numa operação contra suspeita de pirâmide financeira. Segundo as investigações, ele lesou até vários colegas da própria corporação. Golpe dentro da guarda. A quadrilha teria movimentado mais de 130 milhões de reais. A gente começa o nosso giro com ele, que está nessa história e acompanha a operação desde cedo. Jackson Silva, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Pelo menos 12 guardas municipais foram vítimas do próprio colega de trabalho. O esquema também acontecia na Bahia. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre a investigação. É contigo, Isabelle Benito. Daqui a pouco eu te espero, Jack, e tem mais. Eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que está direto da cidade da polícia, que tem mais informações pra gente, justamente desse trabalho feito da Polícia Civil com o Ministério Público. Essa é a imagem do guarda entrando, mas o Jackson tem as informações pra gente. Ô, Jackson, era como se fosse o golpe só dentro da própria instituição, só com os colegas? Mais uma vez, boa tarde. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. O golpe era aplicado na Guarda Municipal e também fora da Guarda Municipal. Ao meu lado está o promotor do GAECO, Bruno Rinaldi, e o delegado também Deoclésio de Assis. Uma boa tarde para vocês. Foi uma grande operação para prender esta quadrilha, essa organização criminosa, mas tinha um alvo principal, que era o guarda municipal. Como é que funcionou essa investigação? Bom, boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Na verdade, isso foi uma investigação que surgiu a partir das denúncias dos guardas. Eles noticiaram o que estava acontecendo, noticiaram as fraudes, e disso, a partir dessa situação, a gente, no trabalho conjunto com a Polícia Civil, conseguiu desbaratar qual era a questão, né? Qual era o crime que estava sendo apurado. As promessas foi mais ou menos isso que foi dito mesmo, de 5% ao mês, que é um rendimento altamente desproporcional com qualquer prática que se vê, depois baixando para 2%, 1%, até que parou de ser feito qualquer pagamento. Então, nesse momento, as vítimas, que eram guardas municipais, que foram atraídos pela possibilidade, pela oferta, por uma pessoa de confiança, por um colega de instituição, por condições vantajosas, pessoas que vendiam carro, vendiam apartamento, aplicavam as economias da família, noticiaram essa questão para o Ministério Público. E aí, feito esse levantamento, foi visto que as empresas do grupo, né, eram 2 empresas que atuavam consorciadas, movimentavam uma quantia bastante considerável, e só exclusivamente em relação aos guardas passava de R$400 mil o valor do prejuízo noticiado. Então, a partir disso, foi identificada uma estrutura da organização criminosa, com um núcleo de direção, com núcleos executivos, com pessoas com atribuições bem definidas, e foi pedida a prisão e deferida a prisão de duas personagens que são os diretores, que são quem estava no topo da organização criminosa. E uma delas era o guarda municipal que fazia essa abordagem, que fazia os contatos com os colegas. Tudo Deoclésio, pelo menos 8 pessoas faziam parte deste esquema, inclusive o guarda municipal. Sim, como bem disse, boa tarde, Isabelle, boa tarde, Jackson. Como bem disse aqui o doutor Bruno Rinaldi, né? Nós identificamos 8 integrantes dessa organização criminosa. Os líderes é o Jadson Luiz e o Rodrigo César, que é o guarda municipal, e eles ostentavam, né, padrão de vida, carro de luxo, joias, viagens, no intuito de atrair novos investidores, que no caso seriam vítimas. Criaram para isso 2 empresas, que ficou comprovado durante as investigações junto ao GAECO, que eram empresas criminosas, que foram montadas única e exclusivamente para aplicar golpes. A coisa estava numa proporção tão grande que essa organização criminosa passou a atuar fora do Estado, atraindo novos investidores e novas vítimas. Então, a partir da notícia que essas vítimas, esses guardas, levaram ao Ministério Público, o Ministério Público, juntamente conosco da Polícia Civil, fizemos uma investigação bem-sucedida e conseguimos neutralizar por hora esse grupo. Isabelle Benito. Doutor, seja qual for, vamos começar então, doutor Deoclésio, aí depois eu quero perguntar também para o Ministério Público. Eu gostaria de ter uma noção, porque vocês fizeram, aí a gente está vendo nas imagens, não só a prisão, como a busca e apreensão. Nesse tempo todo, de golpe, é um golpe, tanto é que o golpe tem um nome, golpe confiança, como que é? Alguma coisa confiança. Além de usar
do meio dele. É como se alguém da redação oferecesse alguma coisa pra gente. É como se algum delegado oferecesse alguma coisa para vocês. Quando a gente está no nosso meio, a gente meio que baixa a guarda, confiando no colega, né? Numa guarda, ainda mais uma guarda que pode parecer gigante, mas é uma instituição onde todo mundo se conhece. Ele se utiliza disso, se utiliza agora, que eu vou falar para vocês, eu como jornalista, como palavras-chave para baixar mais ainda a guarda da pessoa. E aí eu tô vendo que vocês vão em endereços e locais muito bonitos. Ele conseguiu, nesse tempo de aplicação de golpe, a gente vê um carro importado, ele conseguiu ter um grande montante financeiro, tipo esses grandes golpistas que a gente vê que ganham facilmente, rapidamente, muito dinheiro, porque mesmo que a pessoa coloque pouco ou muito, quando a gente trata de um montante gigante, que é a pirâmide que reforça isso, a pessoa consegue ganhar muito dinheiro. Ele chegou a ganhar muito dinheiro com esse golpe? Bem, Isabelle, o nome da operação é Alta Confiança e justamente ele se valendo da sua função de servidor público, ostentando em redes sociais um aumento de padrão de vida, ele queria com isso ganhar a confiança dos colegas. E para reforçar o nome da operação, ele ainda criou o nome da empresa criminosa que ele montou, também chamada Confiança. E a segunda pergunta que você me fez, nós estimamos que nos anos de 2021 e 2022, eles tenham movimentado algo em torno de 134 milhões. Então esses fatos ainda vão ser melhores apurados pelo GAECO e as investigações vão continuar. Agora, doutor, vou falar com o doutor Bruno do Ministério Público em relação a essa sinergia da Polícia Civil com vocês, importante principalmente no momento em que a maior dificuldade que as pessoas que se sentem golpeadas, eu não falo nem isso, porque é um golpe, no caso desse, como que é? Ah, eu falei doutor Bruno, tá certo, eu falei doutor Bruno Rinaldi. Ah, tá, achei que era Renato, me corrija, mas é doutor Bruno, sim, acho que já entrevistei doutor Bruno. Doutor Bruno, voltando à minha linha de pensamento aqui, a importância de vocês dois, o Ministério Público, que é um órgão independente, as pessoas não entendem, mas de investigação também, e a Polícia Civil, que é uma polícia jurídica, de colher provas, porque quem que cai num golpe como esse, dificilmente às vezes consegue reaver o dinheiro de vida, dinheiro de economia, dinheiro de tudo isso. Mas vocês conseguindo, juntos, dois órgãos, basicamente, de investigação e criação de provas para um final de uma justiça, é importante para que, pelo menos, essas pessoas vejam um golpista como esse. Aliás, um golpista muito mais, porque quando a gente fala de policial, quando a gente fala de gente que usa da nossa confiança, é 2 vezes bandida. Pelo menos se criar mais provas para que ele fique na cadeia legitimamente, né? Pois é, uma das principais funções do processo, mais até do que reaver o dinheiro, porque isso é uma questão de cada um, vai ver o processo de cada um, é a justiça, né? É você buscar proporcionar para aquela pessoa que investiu a economia de uma casa, uma família inteira. A gente tem relatos de pessoas que com familiares envolvidos. É proporcionar um senso de justiça. E essa é a atuação que o GAECO, em parceria com a Polícia Civil, busca oferecer essa solução, essa resposta. Você muitas vezes não vai conseguir reaver o patrimônio, e o patrimônio, com essa questão, a persecução do patrimônio continua em aberto, a gente continua vendo isso, possíveis atos de lavagem até, mas mais do que isso, é proporcionar uma resposta e dizer que, olha, para esse fato, para esse abuso de confiança, para usar bem na linha da operação, isso tem uma resposta, isso não vai ficar impune. Agora, a gente está vendo nas imagens aí, a busca e apreensão de vocês, né? Não só a prisão, mas assim, esse material todo é levado para onde? A partir daí, investigado como? A participação efetiva de quem? Como que é feito, só para o pessoal de casa entender? Não para só com a descoberta e não para só com a pessoa presa, né?
Não, todo esse material que foi apreendido, ele vai ser analisado, ele vai passar por um processo de... O que for eletrônico vai ter extração de dados, o que for documental vai ser espelhado, tudo isso vai ser analisado em comparação com o que a gente já tem de elementos nos inquéritos. Então isso tudo só vem a somar com o material que já está produzido. São elementos que confirmam algumas questões que foram pontuadas na denúncia e que acrescentam novos detalhes até para possibilitar que surjam novos caminhos a serem percorridos. Doutor Deoclésio, a gente está acompanhando nas imagens, efetivamente hoje, foram quantos, só para a gente dar um balanço da operação? A gente tem uma casa com a fachada azul, a gente tem um carro importado, a gente tem um endereço de um condomínio aparentemente para mim na Zona Oeste, você pode me dar uma noção, mas existem outras pessoas e qual é a abrangência dessas pessoas nesse esquema? Já se tem uma noção, já se consegue ter essa noção? Bem, conseguimos sim, Isabelle. Nesse primeiro momento, como eu falei para você, nós alcançamos 8 integrantes dessa organização criminosa e essa ação de hoje, ela é pautada no depoimento de 12 vítimas. Então, nós estimamos, o doutor Bruno aqui e toda a sua equipe do GAECO, nós estimamos que haja um número muito maior de vítimas. Inclusive, a gente faz o apelo para outras pessoas que foram vitimadas por essa organização, procurem o pessoal do GAECO, procurem lá o doutor Bruno, o doutor Fábio, procurem a Polícia Civil, para que nós possamos responsabilizar essa organização criminosa mais ainda. E dentro do material que foi apreendido, como o doutor falou, a gente ainda está ainda analisando, chegando ainda a valores, a automóveis, né? Então a gente espera evoluir mais ainda nas investigações. Jackson Silva, pode fazer suas perguntas. Doutor, com relação ao sócio dele, quem era esse sócio, como é que ele participava do esquema? Bom, os dois líderes da organização criminosa é o Jadson Luiz, que encontra-se foragido, já é um velho conhecido do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tem várias anotações por estelionato, e o sócio é o Rodrigo César, que é o guarda municipal. Então os dois montaram um esquema de pirâmide financeira, onde o sucesso dos golpes para pagar os investidores que no final restaram vítimas, precisavam sempre da aquisição de novas vítimas, né? Então montaram um esquema bem feito e duas empresas para praticar crimes. Promotor, é importante fazer um alerta, né, sobre esse lucro fácil, tem um seu preço também. Exatamente. É aquela coisa, não existe almoço grátis, né? Uma oferta muito grande, uma vantajosidade que seja desproporcional, ela normalmente vem com uma questão embutida. Então, assim, é muito bom assim, que sirva de alerta para quem esteja numa situação parecida, numa possibilidade parecida, para tomar cuidado, porque tem uma grande chance de ser um golpe. A gente está vendo nas imagens aí, minha gente, principalmente a gente falar sobre o golpe, como que ele conseguia? É claro que a gente sabe que ele aplicava dentro da Guarda Municipal, mas como que ele agia efetivamente? Vocês já têm noção, é claro, que com a investigação, não vamos falar aqui de onde puxa o fio da meada, para não dar aí, porque tem outros golpistas, infelizmente, mas como que ele começa a ganhar essa confiança e como esse negócio vai crescendo ao ponto dele ganhar tanto dinheiro assim? A gente tem dois lados nisso, né? Você tem a captação geral, que é a divulgação de prospectos, a divulgação de uma oferta pública, e você tem a abordagem, a pessoal, a abordagem do colega. Então ele fazia o contato, oferecia na base da indicação, aquela coisa do conhecimento pessoal, e com isso ele conseguia fazer que as pessoas investissem em imóvel, investissem em carros, tudo que pudesse gerar algum capital que pudesse ser investido. Eles faziam uma figura de aluguel de capital para supostamente fazer um day trading, para fazer um investimento em bolsa, o que na verdade é um esquema de pirâmide. Quer falar. E que esse esquema de pirâmide, o doutor Bruno está falando, doutor Bruno Rinaldi, não só está aí o organograma da investigação, mas é um esquema de pirâmide que as pessoas não têm noção, né, doutor Bruno? Ele é um negócio que parece... literalmente uma maquininha de caça-níquel. O negócio cai, e as pessoas falam, ele enriqueceu, olha, isso e aquilo. Gente, não existe dinheiro fácil. Doutor Bruno, eu
Jackson, qualquer um de nós somos seres humanos. Se existisse a forma fácil, a gente não ralaria para ganhar o que a gente ganha. A gente iria também como os outros de forma fácil. Então, se alguém te oferece algo fácil, não só desconfie, como tenha o poder de cidadão, que eu acho que falta isso um pouco no brasileiro, tá, doutor? Tem o poder de cidadão de ficar, assim, suspeitando em forma de qualquer suspeita, não, entre aspas, porque você não é autoridade, prevaricar, mas entender que aquilo é um golpe. Parem de achar que são espertos. O mal do esperto, doutor Bruno, doutor Deoclésio, é que ele esquece que tem sempre a mãe de outro esperto que pode ter nascido primeiro. Fala, Jackson. Isabelle, o que mais surpreendeu a investigação é porque, infelizmente, o guarda municipal, ele usou os próprios colegas ali da corporação, que foram vítimas, mas também ostentava o padrão de riqueza nas redes sociais e carros de luxo também, né? Pois é, existe toda essa questão que é uma forma de cooptação, né? É você mostrar um suposto sucesso, essa questão de rede social, mostrar que é uma pessoa bem-sucedida, quando na verdade muitas vezes isso acaba sendo uma fachada. E é uma forma de você dar o golpe, de você atrair a atenção da pessoa para captar o patrimônio. É justamente essas questões do patrimônio, do dinheiro, ou em bom português, para onde o dinheiro foi, que isso a gente continua investigando. Existe uma ordem de disponibilidade que foi dada que foi pedida pelo MP, decretada pelo juízo. A gente vai ver ainda exatamente quanto que vai ser efetivo isso, mas as investigações continuam, principalmente para o patrimônio que possa estar dissimulado, que é o que a gente chama, ocultado, que é o bom e velho patrimônio escondido. Doutor Deoclésio, tudo isso não era compatível com o salário desse guarda municipal. Não, lógico que não, né? Ele ostentava um padrão muito acima do que ele auferia pelos cofres públicos, às custas do prejuízo dos colegas e de terceiros, o que causou total indignação dos colegas e os fez procurar o Ministério Público. Isabelle Benito. Obrigada. Vou até pesquisar aqui, doutor Deoclésio, não tem nem se você sabe, só em nome dos guardas municipais, coitados, porque eu imagino quando não generalizam demais, até gostaria de saber, não sei se o doutor Clécio sabe, porque eu não sei de cabeça, em média um guarda municipal é óbvio que não ganha para ter tudo isso, eu não sei nem quanto é a média de um concurso, de um salário de um guarda municipal, mas, nossa, com desconto, retido em folha, o cara assiste a gente agora e fica falando, gente do céu, ainda mais cair, porque a gente não pode esquecer, doutor Deoclésio, doutor Bruno Rinaldi, Jackson Silva, parabéns pela operação, porque não é só você fazer o trabalho que é de vocês, né? Eu costumo falar aqui, ninguém vai aplaudir o piloto porque ele pousou o avião, é isso que ele tem que fazer, e é isso que eu tenho que fazer aqui, apresentar o jornal, e é isso que vocês têm que fazer, ir atrás de quem é golpista, de quem é bandido. Mas quando você faz isso numa questão de golpe, você está falando de pessoas que dificilmente, infelizmente, por mais que o Ministério Público e a Polícia Civil queira fazer isso, a gente sabe que eles pulverizam esse dinheiro, a gente sabe que eles conseguem, de alguma forma, lavar esse dinheiro. Muitas vezes, a garra da justiça, da investigação, principalmente, por mesmo trabalhando horas e horas, o doutor Deoclésio sabe do que eu estou falando, é difícil você chegar no momento em que eles conseguem virar dinheiro na mão é vendaval, ilegalizado, é impossível, a polícia pode até saber, mas não tem como levar em prova jurídica, então não tem como devolver para a pessoa. E aí eu tô falando de gente que ganha pouco, gente que guarda tudo para comprar uma casa, gente que guarda tudo para construir um sonho e que acaba dando na mão desses golpistas. A média de salário de um guarda municipal, doutor Deoclésio, é R$ 3.500. Olha só, parabéns pela atitude de vocês. Frear é a primeira coisa, investigar os capítulos veremos depois. Doutor Deoclésio, um abraço. Doutor Bruno, um abraço. Obrigada, Jackson Silva. Daqui a pouco o Jackson Silva volta com o dedinho dele aqui. Doutor Deoclésio já conhece que Jackson Silva não para na informação. A reportagem de Jackson Silva. O principal alvo foi encontrado nesta casa, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Rodrigo Seda de Souza foi surpreendido pelos policiais civis e homens do Ministério Público do Estado. Ele foi preso e levado para a cidade da polícia, no Jacaré, zona norte do Rio. Rodrigo é lotado na Guarda Municipal da capital carioca. Pelo menos 12 guardas municipais foram vítimas do colega de trabalho. Havia uma captação dos guardas pela empresa, pela captação de investimentos, faziam um contrato de aluguel de capital para simulando uma operação de day trading.
e fazendo oferta de lucros de até 5% ao mês. E com o tempo foi se vendo que aqueles lucros não chegavam a 5%, que eles diminuíam, e houve uma diminuição mesmo da promessa, que passou a ser de 2%, passou a ser de 1%, até que não houve mais retorno nenhum. Os criminosos vendiam os automóveis e imóveis das vítimas e ficavam com o dinheiro. Entre 2021 e 2022, a quadrilha movimentou mais de 134 milhões de reais. E muito provavelmente você tem uma circulação de dinheiro maior que ainda pode não ter vindo ao radar, que ainda pode estar sendo em processo de desbaratamento, que é importante até que se traga essa informação a partir de agora. Por isso essas cifras astronômicas, cifras altamente expressivas que a gente precisa agora, em posteriores momentos, entender qual é a origem dessa circulação de dinheiro. Foram 5 meses de investigação até a polícia identificar todos os envolvidos. Segundo os agentes, Rodrigo se aproveitava da função pública para aplicar os golpes e também gostava de ostentar carros de luxo e uma vida de alto padrão nas redes sociais. Ele se valia ou se valeu da sua função pública para, digamos assim, atrair os seus colegas de trabalho, passando para eles que ele era um homem bem-sucedido investindo. Então, postava fotos em redes sociais, aparentava ter um padrão de vida acima daquilo que os rendimentos dele permitiam, e isso fez com que os colegas ficassem atraídos e fossem investir, né, na proposta que ele apresentou, na esperança de aumentar o seu padrão de vida. Investigações apontam que a organização criminosa contava com a ajuda de Jadson Luiz do Nascimento Gonçalves, um dos fundadores das empresas que aplicavam o golpe. As empresas eram usadas para lavar o dinheiro do crime. Segundo a polícia, ele era o sócio do esquema criminoso e está foragido. Nós identificamos durante as investigações que esse grupo, essa organização criminosa, era composta de no mínimo 8 pessoas. Os 8 estão denunciados, muito embora só os 2 líderes tenham tido as suas prisões decretadas, né? Os outros desenvolviam, digamos assim, funções acessórias, né? Uma delas, a Cindy, ela fazia o pagamento aos investidores, às vítimas, né? O repasse para as vítimas. O marido, que é o Rodrigo Ferreira, fazia o transporte dos valores. O Tiago era responsável por vender os automóveis. Os agentes também cumpriram 8 mandados de busca e apreensão. Um dos endereços visitados foi este condomínio de alto padrão, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Carros de luxo foram apreendidos. De acordo com a polícia, a organização criminosa também aplicava o golpe milionário na Bahia. Os outros integrantes da quadrilha continuam sob investigação. Em nota, a Guarda Municipal informou que o guarda citado já foi afastado de suas atividades profissionais. O caso está sendo acompanhado pela Corregedoria e a instituição está colaborando com as investigações. O delegado fez um alerta sobre a promessa de lucro fácil. Nós vivemos uma fase de recessão econômica, então qualquer promessa que as pessoas, as vítimas, né, os investidores, digamos assim, eles fiquem atentos para que não sejam novas vítimas. Silva, continuar na cidade da polícia, uma informação aqui pra gente. A gente está falando de 8 pessoas no esquema, mas o doutor Deoclésio deixou bem claro. O material apreendido ainda vai mostrar, e pode ter gente que está assistindo a gente agora e falando assim, ai meu Deus, será que vai chegar até mim? Não estou afirmando, mas o doutor Deoclésio deixou claro, nesse primeiro momento, 8 pessoas, mas o esquema pode ser muito maior. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Quero, Isabelle, agora falar sobre o perfil desse guarda municipal. Uma fonte da Guarda Municipal me passou algumas informações sobre esse guarda, tá, Isabelle? O que acontece? Primeiro começou assim, ele enganou esses 12 guardas municipais, esses guardas procuraram a chefia geral da GM, a GM imediatamente mandou registrar o caso na polícia e também comunicou ao Ministério Público. Agora, só ressaltando, se perguntou antes,
o valor, né, do salário desse guarda municipal. Ele tem aproximadamente 15 anos na guarda municipal. O salário dele varia entre R$ 4.500, podendo chegar a R$ 7.000. Por quê? Como ele tem 15 anos de guarda municipal, pode variar o valor do salário com outros benefícios também. Só ressaltando, Isabelle, que a guarda municipal não tem culpa de ter, infelizmente, um funcionário público, né, com falta de caráter. Só para ressaltar isso, que a gente sempre lembra que, assim como a Guarda Municipal, a Polícia Civil e outras instituições, não tem nada a ver com funcionários públicos que, infelizmente, se desviam, né, do caminho que deveriam seguir o caminho certo, Isabelle Benito. Agora tá explicado. R$ 7.500. Agora tá explicado. Antes era 3.500. Ah, não deve ter cometido o crime. 7.500, agora 3.500? Antes era 3.500, agora é 7.500 que ele ganha por bônus. Tá explicado, 134 milhões, pode até sair daí. Eita, o povo é muito, né? Valeu, obrigada, Jackson Silva.